E hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a mensagem, né, de Pai Damião, siga na sua própria verdade, né? Eu vou explicar para vocês mais ou menos como foi que eu elaborei essa apresentação. Ela é sim a mensagem, o que vai nortear a nossa conversa, mas no decorrer da condução eu vou fazer menção de várias situações onde ele se apresenta, né, Pai Damião se apresenta, que é um dos grandes mentores aqui da casa, em várias mensagens que vocês podem encontrar nesse livro, né, que foi lançado pela casa, que se chama O Bênção Vovô, né, que foi feito por Pai Damião, né, as mensagens são transmitidas por ele, né, e o Tiago é quem faz a canalização dessas mensagens. Então, assim, tem muitas dessas mensagens que já estão no nosso blog, né, vocês podem encontrar perfeitamente no site do Águas de Aruanda, né, lá vocês vão ter acesso também, quem não tiver, né, o livro. Bom, antes de a gente começar a falar da mensagem propriamente dita, eu vou passar para vocês rapidinho Somos luz e sombra, somos maravilhosos e medonhos, fazemos coisas lindas e coisas terríveis, temos pensamentos elevadíssimos e pensamentos baixíssimos. Você escolhe, é você que escolhe o que você vai cultivar em você, o que você vai desenvolver, que sinapses neurais você acha que são mais adequadas para você nesse momento. Eu não posso fazer essa escolha por ninguém. Eu só posso fazer as minhas escolhas. Cada um tem que fazer as suas. Mas o mais interessante é isto. Uma vez perguntaram ao monge, onde está Buda? No sentido, Buda é este ser etéreo, este ser puro, imaculado, sábio, compassivo. E o monge, percebendo aonde este aluno estava, disse assim, é naquele pauzinho de nos limparmos quando vamos ao banheiro. Olha que coisa extraordinária, né? O que é sujeira? O que você considera sujo e feio? Será que tudo não faz parte da mente humana, dos nossos várias possibilidades? Podemos pensar o que quiser, mas o que nós agimos e como que nós vamos agir nessa realidade? Quando um pensamento que não é muito bonito passa por nós, você desenvolve esse pensamento, ou você observa esse pensamento e fala, oi, existe uma outra solução, uma outra possibilidade. Vale muito a sua atenção, a sua plena atenção a si mesmo, ao movimento da sua mente e as suas escolhas. Nós podemos alimentar o anjinho, ou podemos alimentar o diabinho, ou podemos às vezes alimentar um pouquinho do outro e caminhar nessa linha mágica que é o caminho do meio, sem apegos e sem aversões, reconhecendo as nossas emoções, os nossos sentimentos, mas fazendo escolhas, não sendo controlados pela raiva, não sendo controlados pelos ciúmes, pela cobiça, pela inveja, mas observar que tudo isso existe em nós. E quando você observa, quando você reconhece, você pode transmutar. Mas quando você esconde, finge que não é que é problemático. Sim, os processos meditativos nos fazem entrar em contato com todos os aspectos da mente humana. Reconheça apenas que são aspectos da mente humana e sem julgamento você atravessa todos esses níveis e pode chegar no que nós chamamos da mente iluminada, pura, cristalina, como uma fonte que estivesse jorrando água pura o tempo todo, mas você só chega lá quando tiver impureza e você é purificado pela intenção, sem intenção de chegar, de acessar. Então nada é obstáculo. Não há sujeira. E através da lama, do lodo, daquilo que você, do lixo, que surge o lírio, que surgem as flores, que surgem as árvores. São necessários. É um universo onde tem nada para jogar fora. Nada para jogar fora. Mas para reciclar, para
para reutilizar de outra maneira. Siga, na verdade, com o que você tem. Então, por que eu trouxe esse vídeo da Monja Coen para abordar, né, inicialmente a nossa palestra de hoje, a nossa conversa, né? Porque no vídeo ela traz questionamentos, né, traz pontos, né, que são cruciais e que são muito próximos dos questionamentos e reflexões que Pai Damião sempre nos provoca, né? Sempre traz para a gente refletir, né? A questão do equilíbrio, da nossa luz, da nossa sombra, as nossas escolhas. Então, nada mais justo, né, de que para falar em verdade, a gente falar também, né, sobre esse processo de se fazer escolhas, para a gente tentar também identificar e compreender quem nós somos, qual é a nossa própria essência, o que é que a gente tem de sombra, o que é que a gente tem de luz, né? Então, é em cima dessas questões, né, desses pontos que a gente vai conduzir aí a nossa conversa de hoje, certo? Né? Tem aí essa reflexão sobre o preto velho, né? Que muitas vezes a gente vem no atendimento, né, aberto de preto velho, numa consulta, e a gente quer delegar as responsabilidades da nossa vida, né, para uma palavra, um aconselhamento ou até mesmo uma decisão que venha da entidade, né? Mas isso a gente precisa o quê? Assumir para si mesmo, né, para nós mesmos, que a gente tem a responsabilidade de todas as coisas da nossa vida e que somos nós, né, quem vamos realmente decidir e acolher a responsabilidade de tudo que a gente faz, né? Então a mensagem se inicia assim: Preto Velho é o espectro luminoso que traz palavras do que cada um projeta do mental do próprio preto velho. O seu espectro luminoso é quem me diz o que seu íntimo necessita, formando uma sincronicidade energética perfeita para que a elevação das consciências, o despertar diante do respeito, porque quando estamos na casa alheia e devemos respeitar, para não cair na intolerância do ego. Então, nós precisamos sim saber o que a gente quer, né, na vida, precisamos também entender qual é o nosso propósito, né, para que a gente não esteja delegando sempre a outras entidades, a outras esferas, a outras pessoas, a responsabilidade de tudo aquilo que nós somos, né? Então, ele é sim a representação desse espectro de luz, de luminosidade, que nos orienta, nos aconselha, mas a gente tem que ter sempre ideia, né, em mente, que é a gente quem tem a habilidade de fazer a escolha e tomar a decisão da nossa vida, né? Não está depositando na espiritualidade as nossas responsabilidades. Em algumas mensagens, né, que eu já falei para vocês, que vocês podem ver no livro ou no blog, tem algumas definições que o próprio Pai Damião fala, né? De que preto velho não possui vara de condão, né? Não é porque é preto velho que ele vai botar a varinha ali e todos os seus problemas e dificuldades vão sumir. Não é bem assim, né? Preto velho é ponte para quem deseja se enxergar e se encontrar, né? Então é uma das grandes atribuições da espiritualidade. Ela serve de meio para que a gente possa enxergar as nossas limitações, as nossas dificuldades, para que a gente possa trazer à luz as nossas potencialidades que a gente tem dentro de nós mesmos, né? Para que a gente busque o quê? Esse equilíbrio. Então ele é sim essa ponte, esse canal, né, de magnitude e de luz que faz com que a gente possa ter uma plenitude maior a respeito da reflexão que a gente faz, né, de nós mesmos. 3. O preto velho não fala a verdade absoluta, né? Então, várias vezes ele já trouxe aqui pra gente, né, que olha, vocês que precisam construir as suas próprias verdades. Não é porque é a espiritualidade, não é porque é a entidade que ela vai trazer a verdade absoluta. É um posicionamento, né, do que aquela entidade traz pra gente. Mas a gente precisa, sim, construir as nossas verdades diante da nossa própria realidade e diante do nosso próprio propósito, né, divino aqui na Terra. Então, o que é que o preto velho faz, né? Ele desperta para que a gente possa fazer a discussão e os questionamentos das múltiplas verdades que existem, né? É mais ou menos isso. E aí a gente vai dando sequência, né, na mensagem e a gente encontra esse aspecto que vai falar o que do nosso propósito, né, na vida. Então, assim, simplesmente eu poderia chegar aqui para vocês e perguntar, né? Vocês sabem qual é o propósito de vida de vocês? Será que todo mundo sabe, né? Acredito que sim, porque são pessoas que já estão no processo de despertar de consciência, né? Então já está compreendendo muito bem o que é o propósito, né, que cada um traz. Mas a gente sabe que nem todo mundo na vida sabe qual é o seu próprio propósito, né? Muita gente está aí vivendo apenas por viver, vivendo também no processo automático, repetindo as mesmas coisas dia após dia, sem fazer a mínima reflexão do que faz e do processo interior que cada um traz dentro de si, né? Então a gente tem que parar com essa
proposta de viver nesse processo de robotização, porque a gente sabe que o dia a dia acaba levando para que a gente faça isso, mergulhe nesse processo, mas a gente tem que ir na contramão, que é esse processo de conscientização, de reflexão e de mergulho no autoconhecimento, para a gente saber de fato o que é que a gente tem aqui, né, a fazer nessa terra, né? Porque a gente não está aqui apenas para comer, apenas para tomar banho, apenas para se vestir, caminhar. A gente tem outras questões muito mais profundas e complexas para fazer, sobretudo em coletividade, né? Não estamos a falar de evolução, mais ou menos, estamos a falar de mais um portal que existe para que caravanas entrem e mudem. Porque na vida vale a pena você encontrar a sua caravana. Qual é a sua caravana? Existem pessoas que ficam de caravana em caravana. Isso é frustrante. É triste diante do vazio, cada vez crescente diante do peito. Então a gente também poderia fazer essa pergunta, né? Qual é a minha caravana? Será que eu estou na caravana adequada? E o que eu preciso fazer para encontrar essa caravana? Então, eu não tenho como estar no lugar adequado se eu não sei o que eu quero da minha vida, se eu não sei para onde eu quero ir, né? Se eu faço como aquela música, deixa a vida me levar, ela vai me levar para qualquer lugar, né? Então, é muito mais fácil a gente entender o que a gente quer na vida, quais são os nossos objetivos, quais são as nossas metas, quais são os nossos sonhos e tentar nos identificar com pessoas que também tenham essa afinidade energética, né? Os mesmos ideais, não que não vão ser a mesma coisa, mas que tenha também pensamentos parecidos, semelhantes, para que a gente possa, né, nutrir um diálogo, um convívio interessante e equilibrado, né, no nosso dia a dia, né? Então, é importantíssimo a gente saber qual é o nosso propósito, saber o que a gente quer, que sentido tem a nossa vida, para que a gente possa se afinar com as outras pessoas que estão ali ao nosso redor, né? Porque a gente sabe muito bem que há pessoas que são extremamente tóxicas, que nos acabam levando para, às vezes, caminhos, né, bem mais negativos, pejorativos, principalmente quando a gente não para para refletir, né, sobre as coisas, sobre o que a gente vivencia no mundo. Então é importante para que a gente saiba, né, aonde se enquadrar de fato, né? Porque a gente também não pode estar tentando se incluir num determinado grupo apenas por se incluir, sem refletir, sem nada, né? Ah, eu tenho medo da solidão, eu tenho medo do isolamento. Então eu vou tentar me engajar em qualquer grupo apenas por me engajar, sem saber qual é o propósito daquele grupo e principalmente saber qual é o seu propósito, qual é o seu objetivo naquele momento, né? Quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Não é bem assim? Ninguém vai parar para pensar se o caminho está certo ou se está errado. A gente vai seguindo o fluxo de qualquer jeito, não é isso? Assumir um propósito na vida é diferente de viver de qualquer jeito, né? E todos estão aqui para ser felizes. Aí eu trouxe também, né, uma frase aí do Dalai Lama, em grande consonância, né, com a ideia que o Pai Damião traz, né, que é o propósito de nossas vidas é ser feliz. E o que a grande espiritualidade traz para nós, né, sobretudo nessa casa, é que a gente está aqui para transformar todos os processos que a gente entende como karma, mas no Dharma, porque estamos aqui para sermos felizes, né? Mas esse processo de felicidade, ele acaba se estabelecendo, né, no nosso dia a dia, a partir do momento em que a gente se aceita, né, da forma que a gente é, e buscar sempre o que? Se transformar, transmutar, né, todos aqueles aspectos que a gente acha que é negativo e que fazem com que a nossa evolução, com que o nosso processo de evolução, né, energética, espiritual, intelectual, acabe se prejudicando, né? Então esse processo de transmutação, de forma geral, é que vai fazer com que a gente seja mais feliz, né? Porque a felicidade, ela não deve ser condicionada apenas a elementos externos, né, ou outras pessoas. Essa felicidade, ela tem que ser interna, ela tem que ser despertada, né, dentro do nosso coração, dentro do nosso interior. E aí a gente vai falar um pouco sobre o reconhecimento de si mesmo. É lindo quando as pessoas encontram suas caravanas sem máscaras, sendo verdadeiras, mostrando as suas dores, mostrando as suas feridas, mostrando as suas inquietudes, mostrando o seu saber silenciar, mesmo às vezes estando certo, porque certo e errado nem sempre pode ser pronunciado imediatamente, né? Bem forte isso também, né? Tem uma profundidade muito grande quando a gente vai fazer parte de grupos, né? De um grupo, enfim, de pessoas
a gente precisa avaliar, né? Não só a questão do julgamento, né? A gente tem que ter todo cuidado com essa questão do julgamento. E muitas vezes a gente não sabe também trabalhar o nosso silêncio, né? Muitas vezes a gente precisa estar silencioso, né? Eu ia falar silenciado, silencioso diante de uma situação, até para a gente poder refletir melhor sobre aquilo, para também não estar dando uma resposta, esboçando uma reação apenas por um impulso, né? A gente precisa aprofundar, né, a qualidade das reações que a gente esboça, que a gente apresenta no nosso dia a dia, né? E isso só é possível a partir do momento que a gente faz esse processo de reflexão, sobretudo interior, né? Para que a gente possa também estar transmutando essa capacidade de julgar, né? Muitas vezes a gente julga também nós mesmos, nós não somos tão gentis conosco, né? Às vezes a gente julga até demais. E no decorrer de toda a nossa vida, é claro que há situações em que a gente não gostaria de ter passado, ou ações que a gente não queria ter executado da forma que foi, mas a gente tem que honrar esses erros, experiências e vivências, porque são questões que fazem parte da nossa vida, da nossa existência, né? Mas aí seguir o fluxo, deixar seguir, honrar o que já aconteceu e extrair o significado em sentido de tudo isso que acontece na nossa vida, para que a gente possa transmutar, fazer diferente, caminhar e evoluir como deve ser, né? Que esse caminho ele deve ser orientado para a felicidade, né? Não é para a infelicidade. Devemos falar sempre o que estiver dentro do coração, pedindo auxílio sempre que necessário. Então, muitas vezes a gente tem medo ou receio de pedir ajuda a outra pessoa, né? E acaba ficando muito angustiado, né? Pelo fato de não poder pôr para fora, né? Aquela verdade. Que muitas vezes a gente tem uma verdade, mas que não é aceita pelo outro, e às vezes a gente prefere esconder, ou prefere botar debaixo do tapete, ou prefere ficar sempre postergando, porque acha que não vai ser compreendido, né? Mas é necessário buscar ajuda quando a gente achar que está precisando de fato, né? E aí vem, né, um questionamento, né? E o que fazer com as nossas sombras, né? Porque muitas vezes as nossas sombras, elas nos impedem de buscar o caminho da inteireza. E esse caminho da inteireza, ele acontece dentro do processo de verdade, né? Nós precisamos ser verdadeiros conosco, primeiramente, né? E ser verdadeiros com as outras pessoas. Mas muitas vezes essas verdades não aparecem de fato, porque muitas máscaras, elas vão sendo criadas, né? E aí a gente vai vivenciando no automático, e não para pensar, né, sobre essas questões. E como as máscaras acabam, né, sobrepondo, né, sendo muito maiores do que as verdades que a gente tenta esboçar, elas acabam ficando lá por baixo, né, lá por baixo. Recentemente, o pai Damião, ele teve uma conversa, né, com vários voluntários da casa, e que uma conversa muito profunda e reflexiva. Então ele começou a falar sobre esse processo da sombra, né? Do que fazer com as nossas sombras, né? Perguntou-se a ele, alguém perguntou para ele. E aí ele começou a falar que primeiramente o que a gente deve fazer é reconhecer o que de fato é sombra, né? E a partir do momento que a gente reconhece essa sombra, a gente acolhe essa sombra. A gente não vai tentar primeiramente eliminar, mas a gente vai reconhecer como de fato algo que faz parte da nossa essência, né? Da nossa existência. Mas o que é que a gente precisa fazer? Nutrir essa sombra de luz, né? De amor, não é isso? Para que a gente possa cada vez mais iluminar e integrar, né, essa luz e essa sombra. Quanto mais integrada for, mais harmônica será a nossa vida e mais equilibrada será a nossa vida, né? Então essa sombra, ela tanto pode fazer com que a gente vá por um caminho realmente muito ruim, muito negativo e de infelicidade, mas ela também pode nos impulsionar para as estrelas, né? Porque uma sombra, ela pode ser motivadora também, não é isso? Busca-se uma sabedoria e uma inteligência para poder acolher aquele que chega com tanta certeza e no final descobre que era mesmo diferente, mas não foi julgado por nenhuma atitude desafiadora e respeitosa. Então, muitas vezes a gente acaba também acolhendo alguém, né, que tem uma verdade muito diferente da nossa, ou às vezes, muitas vezes a gente percebe que aquela verdade
ela pode até nos desafiar, ela pode nos colocar para baixo, né? Mas em nenhuma hipótese a gente deve entrar pela esfera do julgamento. É tentar aceitar realmente o outro, né, como tendo aquela verdade que é diferente da nossa, mas em algum momento aquelas verdades elas terão um momento em que vão ou caminhar juntas, né, num processo harmônico e equilibrado, ou vai ser tão distante que aquela pessoa vai sair do seu convívio, né, vai buscar uma outra caravana, vai buscar um outro grupo. E à medida que ela pode também sair, procurar uma outra caravana, outra pessoa também pode chegar com a verdade bem semelhante à nossa, né? E ter esse convívio harmônico, de construção. Então, o despertar da consciência, ele não combina com o julgamento, né? Porque não estamos aqui para ser nem certo nem errado, mas estamos aqui para caminharmos juntos em busca desse processo evolutivo de consciência espiritual, energética, o mais equilibrado possível, né? Então, não cabe julgar aqui. É preciso sempre consultar o coração, que é a bússola interior. Então, sempre que vocês puderem, vocês peguem essa mensagem de Pai Damião, que ele fala, tem uma mensagem específica sobre a bússola, né, a bússola do coração. Depois eu passo para vocês o nome. Que ele diz que quem nos orienta de fato é o nosso coração, e ela é a nossa bússola, né? Ele é o nosso guia interior. Então, todas as vezes que a gente estiver angustiado, estiver sem saber o que fazer, é só a gente consultar, fazer esse mergulho, né? Buscar nossas emoções, nossos afetos, aquilo que nos faz bem, para que ele possa nos orientar, né? Outra coisa, né, que não só o Pai Damião traz muito para a gente, mas todos os mentores da casa, eles pedem muito, né, para que a gente esteja estudando, buscando leituras, né, que tenham, sim, esse caminho para nos levar a uma ascensão, né, sobretudo das boas práticas e hábitos, né, saudáveis do nosso dia a dia, a questão também mental, né, psicológica, leituras que tragam bem-estar, né, para o nosso corpo, para o nosso psíquico, para o nosso espírito, né, também, do ponto de vista energético. Então é importantíssimo estudar, né, gente? É tanto que a nossa biblioteca aqui ela é vastíssima, né? Então a gente precisa realmente estudar. Estudem os livros em milhares que existem e escrevam seus livros com teorias próprias, pensamentos canalizados, deem publicidade. O planeta precisa ouvir os canais. Não há vergonha em servir à luz, os propósitos divinos de cada criatura. Então, gente, é importante que a gente possa ler, mas é importante também que a gente possa produzir tudo aquilo que a gente entende, né, como algo que nos desperta. E quanto mais a gente estuda, a gente acaba também abrindo este canal, né, com a espiritualidade, né, a boa espiritualidade, né? Então, por isso que a gente precisa ler temáticas e livros que façam com que nós nos elevemos, porque a partir do momento que a gente estiver nesse processo de elevação, né, energético e espiritual, a gente também acaba aprofundando o canal de conexão com essa espiritualidade de maior magnitude, né? E aí a gente vai ter também acesso a canalizações, as nossas intuições também ficam bem mais profundas, e para isso a gente acaba também mudando até o aspecto de raciocínio, né, de entendimento. Então ele pede muito para que não só a gente estude, mas que a gente também produza, né, e divulgue aí também para tantas outras pessoas, porque muitas vezes aquilo que o outro está lendo ou está ouvindo é aquilo que ele está precisando, né, e às vezes uma palavra que a gente dá, uma mensagem que a gente escreve, um texto que a gente indica, né, ou compartilha, é o bálsamo ou o remédio que o outro está precisando, né? E aqui também ele fala bastante, né, que para a gente se elevar, mas também elevar o outro, né? É para a gente progredir, mas também fazer com que o outro progrida junto com a gente, para a gente evoluir, crescer, mas também levar outras pessoas com a gente também, né? Então, quando a gente passa por esse processo, a gente se eleva, mas a gente também consegue elevar outras pessoas também, né? Então, nós acabamos sendo esse canal de divulgação, né, e de compreensão. É como se fôssemos faróis iluminados, quando a gente acaba trabalhando a serviço dessa espiritualidade maior, né, a gente acaba sendo faróis e outras pessoas vão também se aproximando e se iluminando também, né? Não é porque a gente acaba sendo o super, mas não é porque a luz ela acaba se expandindo e a gente vai crescendo juntos, né? Esse processo é no coletivo.
Busque, não tenha medo das milhares de portas. Então, às vezes, muitas vezes a gente fica com receio de ler determinadas temáticas, né, ou determinadas coisas, porque a gente acha que não vai entender, não vai ter o devido processo de compreensão ou de assimilação. Mas a gente sabe também que quando a gente deixa que a nossa vida também seja conduzida por esse processo de verdade e amor incondicional e intuição, né, e devoção, e aí eu já vou falar da chama diva, né, que foi aqui trazida pelo pai Damião também, para que a gente aprofunde esses 4 pilares. A gente sabe que quando a gente deixa a nossa vida a serviço também, né, dessas esferas e dessa espiritualidade, as pessoas certas vão aproximando da gente, para que a gente tenha maior compreensão de tudo. As portas vão se abrindo, porque pessoas vão surgindo com aquela afinidade também. Então é um projeto que você quer executar, mas você sabe que vai aparecer um parceiro para lhe ajudar a implementar aquele projeto, né? Então quando a gente muda esse processo de consciência, tudo ao nosso redor acaba mudando também, né? É necessário que as pessoas estejam inteiras, né? E não mais tão boazinhas. Porque a espiritualidade precisa de pessoas inteiras, que dispensa as pessoas boazinhas. Porque boazinhas são as pessoas que se escondem em máscaras. E mais cedo ou mais tarde, em uma atitude ou outra, deixa de ser boazinha. E aí o mundo cai da própria pessoa e das outras que criaram uma expectativa muito grande. Mas a pessoa não estava de verdade, a pessoa estava de mentira, né? Então, muitas vezes ele diz que a mentira, ela não é sustentada por muito tempo, né? E as máscaras, elas não ficam o tempo inteiro assim, né? Triunfando. Terão momentos em que essas máscaras vão ruir, essas máscaras vão cair, né? E aí, quando elas caírem, o que é que a gente tem de fato? Como é que é a nossa vida quando elas caírem, né? Então, muitas vezes ele diz, não seja esse bonzinho, não seja essa boazinha. Porque às vezes o bonzinho ou a boazinha está apenas querendo agradar e nada mais. Então, o que ela carrega dentro de si? De inteireza, de essência? É como se fosse no popular aquele Maria vai com as outras, né? Ah, eu vou fazendo porque fulano está fazendo. Ou então, está sempre em cima do muro, né? Você pede para que ela se posicione, a vida vai sempre convidar para que ela se posicione, né, em uma determinada situação, mas ela está sempre em cima do muro. Porque ela não está nesse processo de inteireza, de verdade interior. Né? Porque ela quer agradar, ela não quer se posicionar, porque ela não quer sofrer as consequências, não quer assumir as responsabilidades das consequências que virão das escolhas que ela vai tomar, né? Então, ele faz aí essa reflexão. As mentiras que são ditas podem ser entendidas como verdades. Então, muitas vezes, de tanto a gente mentir ou acreditar numa situação falsa, ela acaba se tornando verdade, né, gente? E muitas vezes isso é inconsciente, né? Muitas vezes a gente acaba aprendendo isso ainda na infância e vai reproduzindo, porque a gente vai vendo as pessoas ao nosso redor também fazendo, né? Primeiramente dentro de casa, depois na escola, no trabalho, nos demais grupos que a gente faz parte, e aquilo vai se tornando uma grande mentira, né? Então, que vida é essa? É mentira ou é verdade? Então é preciso a gente quebrar e desconstruir essas mentiras. Mas para isso, primeiro a gente precisa aceitar que aquilo tudo é mentira e querer transformar aquilo tudo em verdade, né? Então acho que não é um processo muito fácil, né, de se fazer, mas é perfeitamente possível. Mas a gente só faz com autoconhecimento fortalecido, né? Quanto mais a gente se autoconhece, mais verdadeira a gente vai se tornando à medida que a gente dê oportunidade também para isso, né? As pessoas precisam de uma oportunidade para encontrar o seu próprio eu. Então, o que é isso? É a reforma íntima. A reforma íntima a gente só faz nesse processo de buscar o autoconhecimento, né? Então, o que seria essa reforma íntima? A gente tentar entender qual é o nosso próprio propósito de vida, né? Quais são os nossos sonhos, quais são os nossos desejos, nossos objetivos da vida, quem é essa pessoa, né, que está aqui nesse momento, qual a nossa verdadeira essência, né? Será que todo mundo já parou para pensar qual é a sua verdadeira essência? A gente não está falando do que é bom ou o que é ruim, né? Mas é o que move a sua vida, né?
que está por trás da sua alma, né? O que é que a sua alma clama? Qual a motivação maior da sua alma, né? Isso é a essência da gente. A inteireza do ser é a essência, né? Aqui ele falando da essência. Então, quanto mais profunda for essa essência, ou quanto mais a gente conhecer a nossa própria essência, né? A gente vai ser mais inteiro, né? Andar no caminho da verdade se paga um preço, a gente sabe, sim, óbvio, né? Quando a gente sai nesse mundo de mentira, de ilusões, de falsetes, né? A gente acaba, sim, pagando preço. Muitas vezes as pessoas que estão com a gente estão em função daquelas mentiras. Aquelas mentiras que a gente esboça, que a gente fala, que a gente cria situações, né? E às vezes é um dos preços a se pagar, né? Essas pessoas vão acabar, né, saindo dali. Mas não é só isso também. Quando a gente faz esse processo de inteireza aí, e de busca da verdade, né, da própria essência, não é fácil, muitas vezes é dolorido a gente conhecer a nossa essência. Porque dentro da essência estão todas as situações que nos movem, né, positivas ou negativas, dificuldades ou potencialidades, julgamentos, preconceitos, né? E às vezes isso dói, você reconhecer que é seu, que não é do outro, não é do vizinho, não é do pai, não é da mãe, não é do filho, mas é seu. Isso às vezes pode ser dolorido, mas é também libertador, né? É libertador porque é uma oportunidade de você crescer, de você mudar, de você se transformar, transmutar, né? É importante desapegar de crenças fajutas, né? Então muitas vezes a gente acaba se apegando a certas crenças mesmo, mas para protelar, para não fazer. Os altos boicotes que a gente, né, acaba fazendo. Mas não vou não, acho que eu estou com uma dor, eu não vou não para aquele curso, eu não vou não para aquela aula, para aquela palestra. Mas de fato não existe motivo para isso, você só está postergando o processo, né? Então muitas vezes a gente acaba se apegando a essas crenças que são fajutas, elas não são verdadeiras, porque elas estão nos colocando para esse processo, né, de despertar lá embaixo. Né? O que ela quer é que nos deixar mais ali, apegado mesmo, né, às profundezas do próprio ego, né, aquele ego. Tenhamos intenções verdadeiras ao invés de intenções emprestadas. Né? Eu preciso buscar as minhas próprias intenções, motivações. E isso tudo eu só posso encontrar na minha própria verdade, né? Da minha própria essência interior. Né? Quem é o lobo e quem é o cordeiro, né? Porque muitas vezes a gente se faz de bonzinho, de coitadinho, fica muito naquele processo de vitimização, mas não sai do lugar, não sai da própria zona de conforto, porque está muito bonzinho ali, está muito quentinho, está muito aconchegante, né? Ninguém quer dar a cara para bater, ninguém quer ir dar a cara a tapa, né? Então, devemos parar de seguir com as muletas e bengalas. Ele sempre fala aí nessas muletas, vamos largar essas muletas, essas bengalas, né? Para assumirmos a responsabilidade do que realmente somos. Então, muitas vezes a gente fica no processo de vitimização porque não quer sair da zona de conforto. Né? Então, é preciso quebrar com essas crenças, esses apegos exagerados, para que a gente possa realmente fluir nesse despertar de consciência, de evolução, né? E de transmutação energética, psicológica, emocional, né? E por aí vai. A melhor bússola é o coração, né? Seguir na verdade do coração é algo simples, aceitando os ditames das escolhas, e o mais importante é o respeito. O resmungo precisa acalmar para que a compreensão seja inteira, para que antes da reclamação, do resmungar, você tenha entendido o propósito de tantas outras coisas supostamente exageradas, inadequadas, primitivas ou de primeira dimensão, né? Que é a dimensão mais inferior. Né? Então, muitas vezes, o Pai Damião chega para a gente e diz que pede para que a gente não fique reclamando, né? Resmungando, porque quando a gente reclama muito, a gente fica se afinando, né, com egrégoras energéticas que não nos fazem bem. Ao invés de levar a gente para uma dimensão muito maior e mais elevada, acaba levando para aquelas mais inferiores, de primeira, de segunda. Porque quando a gente começa a reclamar, a gente não sai do lugar e entra nesse processo de auto-boicote para que a gente não possa estar evoluindo. Né? Então, muitas vezes a reclamação cria essa energia que é danosa. Né? Quase sempre, né?
As reclamações impedem a nossa reforma íntima, né? Se a gente está falando que reforma íntima é esse processo de transformação e transmutação, né, de tudo que nós somos, se a gente começa a reclamar, a protelar e não sair do lugar, então a gente está falando de coisas que são incompatíveis, né, que estão em lados contrários. Né? Ao invés de reclamar, haja, execute, acione, empreenda soluções, busque sair do lugar. Né? Então, o que ele sempre pede para a gente. Às vezes a caravana segue, necessitando de pratos fundos, e então aquelas pessoas que optaram por pratos rasos, infelizmente ficarão para amadurecer em uma próxima caravana que segue, mas os outros prosseguem. Reflitam, olhem para os pratos que estão nas mentes de vocês e percebam se estão com pratos rasos, pratos fundos, pratos grandes ou pratos pequenos. Né? Então aqui a gente pode também fazer a reflexão sobre as casas espirituais, né, nas quais muitas pessoas passam, não é isso? Cada uma dentro da sua própria verdade, cada uma com o seu prato, né? Buscam, né, de casa em casa, mas sempre às vezes acaba agregando um pouquinho de cada uma, mas vai chegar um momento em que o coração, né, vai pedir para identificar, né, aquela casa de fato, né, para poder ficar, né, onde o coração abriga, não é isso? Outra reflexão muito importante aqui, viu, gente? O que o dinheiro pode comprar? Né? Outra reflexão que a gente pode fazer. Dinheiro pode comprar bens materiais, né? Dinheiro pode comprar mais o quê? Um remédio quando a gente está, né, doente, uma roupa quando a gente está precisando, né? Mas a gente sabe que também existe a questão dos excessos, não é isso? A gente tem que ter equilíbrio, a gente não pode ter medo também, né? Então, muitas vezes ele fala pra gente que a gente tem que ter muito cuidado com as questões originadas do dinheiro, né? Porque não é ele que vai dirigir ou governar a nossa própria vida, né? Mas eles nos ajudam, o dinheiro ajuda, a moeda ajuda, né? Mas ele não pode ser o fio condutor da nossa vida. A gente tem que ter o domínio sobre ele. Porque se a gente não tem, a gente acaba se desequilibrando de alguma forma. O materialismo assola a humanidade tão somente buscadora de vantagens pessoais e dinheiro acima de qualquer escrúpulo. Mas o dinheiro é utilizado propositalmente para identificar se aquela pessoa sabe lidar com toda a teia de tentação diante de milhares de coisas que podem ser compradas pelo dinheiro. Porém, a dignidade e o amor incondicional jamais serão comprados pelo dinheiro. E tem muita gente que acha que compra. Não é isso? Principalmente pessoas que não têm escrúpulos, não têm uma moral fortalecida, né? E a gente precisa muito ter essa educação moral e essa evolução moral. Porque muitas coisas que acontecem, né, na vida, no cotidiano, nos grupos, nas culturas, nos países, é derivado também por uma questão moral. A gente sabe que é uma moral que é rebaixada. E muitas vezes ele coloca aqui pra gente a questão da ética. Quando a gente fala também sobre a mediunidade, a gente tem que observar, sim, também essa questão ética. Não é? A gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito. Existe uma ética que precisa ser respeitada, que precisa ser executada e implementada. Certo? Então, às vezes, a gente vê situações em que as pessoas acabam tendo realmente bastante dinheiro, mas elas passam por tentações tão grandes, provações tão grandes que elas não conseguem conduzir a sua vida de uma forma saudável, positiva e equilibrada, né? Então aí vira assim uma bola de neve, vira um problema, então a gente precisa assim dominar, né? Entregar-se sem medo. A solidariedade e a entrada nos portais das consciências coletivas jamais serão pagas pelo dinheiro, né? Somente terão acesso àqueles que se despirem, se desnudarem e entregarem a sua existência ao seu próprio propósito, né? Então, o que ele mais pede é que a gente possa, sim, trabalhar para o coletivo, trabalhar em coletividade, trabalhar no voluntariado, o que todos nós fazemos aqui, né, de certa forma, ajudando as pessoas, ajudando a despertar as múltiplas consciências que existem nessa vida, existem nesse plano, porque se a gente não faz isso em coletividade, as coisas acabam sem fluir, né, de fato, porque a gente não está aqui apenas por estar, nem para fazer as coisas de qualquer jeito. A gente está aqui, mas é para viver em coletividade, mas também com profundidade e inteireza e verdade, né? Primeiramente, a nossa verdade, né?
que a gente precisa construir, né? Cada um precisa construir suas próprias verdades individuais, mas elas precisam ter afinidade com a verdade que é coletiva, a verdade que é do grupo, de sua coletividade de forma geral, né? Então é o que ele pede bastante para a gente, certo? Mas é preciso se desnudar, saber o que está sendo deixado para permitir um novo renascimento, com novos direcionamentos escolhidos do projeto da caravana seguida. Cada caravana com seus direcionamentos. Então, gente, não existe a caravana que é certa ou a caravana que é errada, né? Não existe a casa espiritual que é a mais certa ou a casa espiritual que é a mais errada. Não existe a família mais certa, não existe a família mais errada. Existem aglomerados de pessoas que acabam se reunindo em grupos, né? Seja ele consanguíneo, um grupo social, um grupo de trabalho, né? Enfim, mas que a gente acaba se afinando, né, a partir da verdade que cada um carrega. Então, se ela se afina com aquela outra verdade, né, da casa, do projeto, enfim, elas caminham juntas, né? Então, a gente não está aqui para fazer julgamentos, né? Mas os direcionamentos precisam de compatibilidade, principalmente a compatibilidade interior de cada um, né, na sua própria verdade. Porque quando ali linka ou se afina, tudo flui, né? Principalmente para o coletivo. E isso também faz com que a gente se transforme, né? É por isso que ele fala aí de morte e renascimento. Quantas vezes a gente nasce, morre, renasce na mesma vida, nessa própria existência? Porque a gente está se permitindo deixar para trás uma vida que já não mais nos acrescenta, né? Então a gente acaba sempre se autotransformando, se autotransmutando, transcendendo, se transformando. Por isso aí a Fênix, né? O planeta precisa da verdade coletiva. Estejam disponíveis a tantas elevações de conceitos e mudanças rápidas. O planeta não está parado, muito menos as energias magnéticas que aqui estão a falar. Abram os olhos da alma, abram o coração do espectro luminoso que habita dentro de cada um. Sintam a essência do que está nesse projeto Planeta Terra. Reconheçam a responsabilidade de ser verdadeiro para com todos. Então ele fala também da questão do divino aterramento, né? E quanto mais a gente está aterrado, né, com o nosso seio, né, existencial, do ponto de vista geográfico, do planeta, da natureza, quanto mais afinado a gente está com essa conexão, né, mais pronto, mais preparado a gente está para poder se equilibrar na vida, né? Que a gente não tenta se equilibrar se a gente não se conhece, se a gente não sabe qual é a nossa própria verdade, se a gente não se aterra de certa forma, né? A gente tem que estar com os pés realmente plantados no chão, plantados na terra, para poder aguentar todos os balanços que a vida nos traz, nos apresenta, mas no sentido também de levar-nos ao conhecimento, ao crescimento. Não precisa ser perfeito, basta ser equilibrado, né? Obrigada.